Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também me manda lá no meu e-mail uma história sobrenatural, bizarra ou aterrorizante que tenha acontecido com você para eu contar lá no TikTok. Já me acompanha por lá também, né, para você assistir assim que a sua história for postada. E também já vai lá conhecer o site da nossa caneca personalizada aqui do canal para você adquirir e beber aqui seu chocolate quente enquanto você assiste todos os vídeos, faz aquela maratona aqui no nosso canal. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Milhares de brasileiros sonham todos os dias em ter uma vida melhor. Alguns deles não veem outra alternativa a não ser ir viver em outro país, deixando família e amigos para trás aqui no Brasil. Os Estados Unidos lidera com 91,7% o ranking de países escolhidos pelos brasileiros para realizar o tão sonhado desejo de ter uma vida digna e com recursos financeiros suficientes para sustentar sua família, seja lá no novo país ou enviando dinheiro para os que ficaram por aqui. A baiana Nancy Howery Moreira, de 44 anos, era uma dessas pessoas. Porém, ela tinha algo a mais que facilitou a sua decisão de se mudar para os Estados Unidos. Apesar de ter sido criada e educada em Salvador, na Bahia, a Nancy nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Boston, se mudando para o Brasil ainda pequena. Filha de mãe americana e pai brasileiro, a Nancy também tinha cidadania americana e por isso encontrava um caminho mais tranquilo para morar no seu país de origem, para onde retornou em 2000. Chegando lá, a Nancy decidiu morar na Califórnia, onde ela acabou se casando e teve 2 filhos, uma menina e um menino, que agora tem 13 e 9 anos. Anos depois, a família se mudou para uma cidade bem perto de Orlando, na Flórida, chamada Indian Harbor Beach, mas infelizmente o casamento da Nancy acabou chegando ao fim e depois disso os filhos acabaram ficando sob os cuidados do pai. Nessa época, a Nancy tinha uma condição financeira muito boa, ela trabalhava no ramo de vendas e corretagem de imóveis, então ela não tinha ali, nenhuma dificuldade e conseguiu se manter vivendo sozinha ali naquela cidade tranquilamente. Em 2021, a Nancy estava então querendo conhecer novas pessoas, novos amores e também fazer novas amizades. Então, através de um aplicativo de namoro, ela acabou conhecendo Daniel Sturz, de 32 anos, e eles começaram ali a conversar, marcar encontros, e aos poucos eles foram se aproximando até que eles iniciaram uma espécie de namoro. Não era muito bem um namoro oficializado que eles tinham ali, ao que parece. Na verdade, eles mantinham um relacionamento de idas e vindas, eles viviam ali, brigando bastante, acabavam terminando, ficavam um tempo longe um do outro, se envolviam com outras pessoas, mas sempre acabavam voltando, retomavam ali os seus encontros e retomavam também o relacionamento. Ao que parece, isso não era um grande problema para Nancy, afinal de contas, ela tinha se divorciado há pouco tempo e também não estava tão preocupada assim, em ter um relacionamento fixo e muito sério com alguma pessoa. Em 18 de fevereiro de 2023, então, a Nancy não apareceu para buscar os seus 2 filhos na escola, como era o combinado, e então o seu ex-marido, pai dos 2 filhos, acabou ligando ali para Nancy para ver o que tinha acontecido. Ela não atendeu, ele tentou encontrar ela de todas as maneiras, mas não encontrou nenhum sinal dela. Então, já no fim do dia, bastante preocupado, o ex-marido dela resolveu procurar a polícia e registrou ali o boletim de desaparecimento da Nancy, e com isso rapidamente os policiais descobriram que na verdade a Nancy não tinha sido vista por ninguém desde o dia 15 de fevereiro, 3 dias atrás.
Como é de costume nesses casos, os policiais tentaram logo ali imediatamente descobrir se a Nancy tinha algum envolvimento amoroso com alguém, e assim eles chegaram até o nome do Daniel e foram atrás dele para ouvir se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que não via já a Nancy há vários dias e que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Apesar disso, os policiais acharam o comportamento do Daniel bastante estranho, parecia que ele estava querendo se esquivar um pouco das perguntas, ele parecia também um pouco nervoso e não parecia tão preocupado assim com o paradeiro da Nancy. Com isso, os policiais resolveram então começar a observar o Daniel nos próximos dias, vendo ali as movimentações que ele fazia, para onde ele ia quando ele saía da casa dele, para ver se encontravam alguma coisa suspeita. Na manhã do dia 9 de março, então, 19 dias após o desaparecimento da Nancy ser registrado, o Daniel foi avistado deixando a sua casa e dirigindo-se para uma região de mata em Palm Bay, onde a Nancy residia. Durante a sua estadia na área, o Daniel foi visto tentando se desfazer de algumas coisas em meio à floresta. Quando o Daniel foi embora, os policiais desceram então dos carros e foram até o local onde o Daniel tinha mexido para ver se encontravam alguma coisa, e então, para surpresa deles, eles encontraram os restos do corpo da Nancy, e era daquilo que o Daniel estava tentando se desfazer e esconder. Os exames realizados no corpo puderam concluir que a Nancy foi morta com um tiro na cabeça no dia 15 de fevereiro, o último dia que ela tinha sido vista por alguém e 3 dias antes do registro do seu desaparecimento. Depois disso, o Daniel, que era o principal suspeito no caso, teria cortado o corpo em várias partes e levado para aquela região de mata, onde depois colocou fogo. No dia que foi flagrado retornando ao local, o Daniel teria enterrado as partes que ainda existiam em vários pontos diferentes ali da floresta, em uma tentativa de se livrar definitivamente de qualquer evidência. O suspeito depois voltou ao local do crime e queimou o corpo da vítima na tentativa de destruir qualquer evidência que o ligasse ao assassinato. Após queimar o agressor pegou os restos carbonizados da vítima e os espalhou em vários locais, inclusive enterrando-os em várias áreas, disse o comunicado do xerife. Com essa descoberta, o Daniel foi imediatamente preso e confessou o crime, porém alegou legítima defesa. Segundo ele, no dia 15 de fevereiro, ele e a Nancy tiveram uma discussão que não fica claro qual seria o motivo, e ela teria então o ameaçado e o agredido. Então ele atirou nela para se defender. Nem os policiais, nem os amigos ou familiares da Nancy acreditaram nessa versão do Daniel, já que ele é muito maior e mais forte que a Nancy e ela não poderia apresentar grandes riscos a ele estando desarmada. Além disso, a Nancy nunca tinha apresentado qualquer tipo de comportamento violento antes, seja com o Daniel ou com qualquer outra pessoa. Ao que parece, na verdade, já existia um histórico de violência da parte do Daniel contra a Nancy. Conforme relata uma amiga da Nancy, a Nancy já tinha contado que o Daniel tinha comportamentos estranhos de vez em quando, mas disse que não tinha medo dele. A Nancy me falou que ele era bonzinho e nunca iria machucá-la, e eu não toquei mais nesse assunto. Ficou assim. Ela confiava nele, nunca acreditou que ia chegar nesse ponto, relatou a amiga. Até hoje, o Daniel segue detido sem direito à fiança sob a acusação de homicídio em 2º grau com arma de fogo, destruição de cadáver e adulteração de evidências. Ele continua alegando legítima defesa enquanto aguarda seu julgamento, que ainda não tem data marcada. Por se tratar de um caso envolvendo uma brasileira vivendo no exterior, o governo brasileiro está acompanhando o caso através do Itamaraty, que já emitiu uma nota dizendo: o Itamaraty, por meio do vice-consulado do Brasil em Orlando, permanece à disposição para prestar a assistência cabível aos familiares da nacional brasileira em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.
Infelizmente, ao que parece, o Daniel não está disposto a contar a verdade sobre o que realmente aconteceu em 15 de fevereiro de 2023 e como foram os últimos momentos da vida da Nancy. Como o caso ainda é muito recente, só nos resta ter a esperança de que as investigações avancem e encontrem mais provas que ajudem a desvendar a verdade, trazendo justiça pela morte precoce da Nancy, que ainda tinha muitos sonhos para realizar e muito amor para dar aos seus filhos e ao mundo. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também me manda lá no e-mail uma história sobrenatural ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá no TikTok. Vai lá conhecer o site da nossa caneca que eu tenho certeza que você vai adorar, ela foi feita com muito carinho. E também, se inscreve aqui se você ainda não foi inscrito, para você fazer parte dos 60 mil inscritos que vem vindo aí pela frente. Deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.